Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um exercício aqui. Hoje eu trouxe um exercício sobre velocidade média. Olha como que ele diz aqui nesse exercício. Ele fala o seguinte: considerado o maior e mais potente observatório espacial já desenvolvido pela NASA, o telescópio espacial James Webb conta com 4 instrumentos sensíveis a diferentes comprimentos de onda da luz visível e infravermelho e orbitará o Sol a 1,5 milhão de quilômetros da Terra. O novo telescópio espacial ficará em um ponto que permite orbitar o Sol vendo a estrela e a Terra na mesma direção, o chamado ponto de Lagrange, um lugar em que a gravidade de dois corpos massivos mantém um terceiro em posição fixa em relação a eles. Ele fala o seguinte: os dados coletados pelo telescópio são enviados à Terra por meio de ondas eletromagnéticas que se propagam no vácuo com velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. O intervalo de tempo entre a emissão de um dado pelo telescópio e a chegada desse dado à Terra é d. Então vamos lá, ó. O que ele está contando de história? Ele está falando do telescópio James Webb, né? E ele está falando que esse telescópio, veja, ele vai orbitar o Sol, né? Vamos imaginar aqui ó, o Sol aqui, né? Vamos imaginar o Sol aqui nessa posição. E ele está falando que o satélite, o James Webb, né? O observatório espacial, né? Ele vai estar orbitando o Sol a essa distância aqui. Ó. Vamos colocar o telescópio James Webb. Né? Telescópio James Webb. E ele diz que ele vai orbitar o Sol, mas ao mesmo tempo, na mesma direção, ele vai conseguir ver tanto o Sol quanto o planeta Terra. Então vamos dizer que a Terra está aqui. Ele diz que esse ponto em que o telescópio ele vai ficar é o que é chamado de ponto de Lagrange, né? Bom, vamos lembrar de uma coisinha, né? A gente sabe que todo corpo que tem massa atrai outros corpos que têm massa, né? É por esse motivo que, por exemplo, a Lua gira em torno da Terra, né? Porque como a Terra tem massa e a Lua tem massa, esses dois corpos se atraem de modo que um está girando em torno do outro. A mesma explicação a gente faz para a órbita que os planetas têm em torno do Sol. Como o Sol tem uma massa e esses outros planetas, né, como a Terra, Vênus, Júpiter, como esses planetas também têm massa, eles são atraídos pelo Sol, então eles orbitam o Sol. Ele chama de ponto de Lagrange, gente, exatamente esse ponto em que a força de atração que o Sol exerce no telescópio é igual à força de atração que a Terra exerce no telescópio, né? Ele até chama, né, o ponto chamado de Lagrange, um lugar em que a gravidade de dois corpos massivos mantém um terceiro em posição fixa em relação a eles. Quer dizer, esses dois corpos massivos seriam a Terra e o Sol, e o terceiro corpo seria o telescópio James Webb. Tudo bem? E eles falam que nessa posição aí, o satélite, né, esse observatório, o James Webb, ele está a uma distância de 1,5 milhão de quilômetros da Terra. E lembra, eu posso escrever o milhão como sendo uma potência de 10, como sendo 10 a sexta. O milhão é o meu 10 a sexta, vamos lembrar, né? 10 a terceira é o meu mil, né? Que são 3 zeros, ou 1000. E o meu 10 a sexta vai ser o milhão. 1, 10, 100, 1000, 10 mil, 100 mil, milhão. Assim como o 10 a nona vai ser o meu o quê? Bilhão. Tudo bem? Perfeito. Então ali, em vez de eu escrever 1,5 milhão de quilômetros, eu escrevi 1,5 vezes 10 a sexta quilômetros. Perfeito. Essa é a informação que ele nos dá no primeiro parágrafo. No segundo parágrafo, veja, ele diz que o satélite, o James Webb, ele consegue, o telescópio, né? O telescópio James Webb, ele consegue enviar sinais por meio de ondas eletromagnéticas, né? Então, assim, o sinal do James Webb tem uma velocidade, vou colocar assim, ó, velocidade do sinal, que é igual à velocidade de uma onda eletromagnética, que é de 300 mil quilômetros por segundo. Em potência de 10, a gente pode escrever isso como sendo 3 vezes 10 à quinta, né? Ó, são 5 zeros, quilômetros
por segundo. Ele me disse também que a distância que o satélite está da Terra, então assim, ó, vamos dizer assim, ó, o delta S do telescópio, né, na verdade, do telescópio até a Terra, né? Vamos colocar assim, ó, distância do telescópio até a Terra é de 1,5 vezes 10 a sexta quilômetros. Veja, ele quer saber quanto tempo um sinal demora, então ele quer saber o tempo que o sinal demora para percorrer essa distância. Ora, vamos pensar o seguinte, ó. Velocidade nada mais é do que a relação, a divisão entre a distância percorrida e o tempo para percorrer essa distância com essa determinada velocidade. A velocidade do sinal, ele me deu 3 vezes 10 a quinta quilômetros por hora. Então, quilômetros por segundo. Então, vou colocar aqui, ó, 3 vezes 10 a quinta. É igual à distância que esse sinal vai percorrer, que vai ser de 1,5 vezes 10 a sexta, dividido pelo tempo que ele vai demorar para percorrer essa distância. Manipulando a equação, ó, posso trocar aqui o ΔT de lugar com esse 3 vezes 10 a quinta, né? Troca eles de lugar. Passa o ΔT multiplicando, né? Ele está dividindo, passa ele multiplicando e depois passa o 3 vezes 10 a quinta dividindo. Nós teremos isso. O tempo, então, para percorrer essa distância vai ser de 1,5 vezes 10 a sexta, dividido por 3 vezes 10 a quinta. Veja, se eu fizer a divisão aqui, ó, vamos fazer a divisão por partes. Ó. Faz primeiro a divisão entre esses dois números e depois das potências de 10. Vamos lá. 1,5 dividido por 3 dá exatamente meio. 0,5. 10 a sexta dividido por 10 a quinta, lembra? São divisões de potências de mesma base. Então eu conservo a base e subtraio os expoentes. O expoente de cima é 6, o de baixo é 5. 6 menos 5, 1. Então eu tenho que o tempo, portanto, para o sinal percorrer a distância onde está o satélite, ou melhor, o telescópio até a Terra, vai ser de 0,5 vezes 10 a primeira, é a mesma coisa que 5. Como a velocidade que eu estava usando do sinal, né, de uma onda eletromagnética é quilômetro por segundo, e a distância que eu estava, a unidade da distância que eu estava usando é o quilômetro, então meu tempo vai sair em segundos. Então, o tempo que um sinal demora para sair do satélite e chegar até o planeta Terra naquela posição em que o satélite está, vai ser de 5 segundos. Vamos lá, gente. Tenta resolver o exercício, dá uma olhada, vê se faz sentido. Tentou resolver o exercício sozinho, empacou, volta para cá, vê onde que você travou e continua com o exercício. Maravilha? É isso aí, gente. Por hoje é só. Um abraço para todos vocês.